a imortalidade da alma, a busca da verdadeira felicidade para além das dores e dos prazeres, a capacidade de entender o mundo na sua razão mais profunda e não apenas nas suas aparências, e a forma com que o filósofo lida com o mistério da vida e da morte. Estes são alguns dos assuntos abordados neste grande diálogo de Platão, a obra Fédon, sobre a qual nós já falamos um pouquinho em nossa primeira palestra, quando falamos sobre o contexto desta obra, deste diálogo, na nossa palestra de hoje, então, na segunda parte, onde vamos fechar um pouco dessas ideias. Começamos refletindo sobre a busca dessa verdadeira razão, sobre essa possibilidade que todo filósofo tem de compreender a verdade da natureza. Nós já falamos um pouquinho em nossa primeira palestra, quando falamos sobre o contexto desta obra, deste diálogo, que aconteceu quando Sócrates foi então condenado à morte pelos tiranos de Atenas, justamente pelas suas ideias, pelas suas opiniões, pela sua concepção de mundo e sobre o ser humano e o ideal da vida humana. E então, quando estava prestes a tomar cicuta, em cumprimento à sua sentença, reuniu-se com seus discípulos e passou a conversar com eles sobre esses temas, explicando o porquê não estava com medo ou triste, mas que encarava a morte com serenidade, com tranquilidade e até mesmo com alguma alegria, compreendendo de fato qual é o sentido da vida. E então, neste momento final, Sócrates dá a sua última aula naquilo que vai ficar conhecido para muitos autores posteriores como a teologia platônica da imortalidade da alma. E na nossa primeira palestra, falamos um pouco sobre esse contexto, sobre Sócrates, sobre Platão, sobre essa ideia da felicidade, no momento em que Sócrates tira os grilhões de suas mãos e seus pés e relata o prazer que sentia. E reflete, então, sobre como é engraçado que o prazer e a dor sempre caminhem juntos. É por isso, então, que aqueles que confundem o prazer com a felicidade tendem a sempre sofrer com essa instabilidade, pois a vida ora nos oferece as dores e os desafios, e ora nos oferece os prazeres e as alegrias. Mas de nada disso depende a verdadeira felicidade, a felicidade do filósofo, que inclusive faria com que ele pudesse encarar a vida e a morte com serenidade e com tranquilidade. Falamos também, na última palestra, sobre a importância de valorizar a vida em todos os seus aspectos, em todas as suas oportunidades e circunstâncias. E também sobre como podemos perceber que há na natureza, na vida, uma grande justiça. Existem leis que regem todas as coisas do universo. E o filósofo, que é aquele que busca o mistério, é aquele que busca entender essas leis, não teme ao seu resultado, não se assusta quando a vida opera a sua justiça, mas simplesmente busca se aprofundar nas suas razões, conhecer e trabalhar com ela, trabalhar a favor da vida, das leis da natureza e dos deuses, como diria Platão. Já na nossa palestra de hoje, então, na segunda parte, onde vamos fechar um pouco dessas ideias, começamos refletindo sobre a busca dessa verdadeira razão, sobre essa possibilidade que todo filósofo tem de compreender a verdade da natureza. Mas Platão vai nos dizer que para que isso aconteça, é preciso vermos a vida e a natureza mais além do que simplesmente os nossos 5 sentidos, do que a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Existe algo mais profundo na natureza, que não pode ser percebido simplesmente pela aparência, pela forma, pela textura, pelo sabor, mas que é preciso que entremos mais profundamente em sua estrutura e em seu mistério. Temos um exemplo muito fácil para que possamos compreender essa ideia. Se todos nós, por exemplo, olhássemos a leste todos os dias pela manhã, veremos que o Sol ali nasce, traça uma volta ao redor do céu e então se põe no oeste. Com base apenas em nossa visão, em nossos olhos, concluiríamos que o Sol nasce de um lado, gira em volta da Terra e se põe no outro. De fato, sobre essa perspectiva é o que parece. Porém, graças à ciência, à capacidade da investigação científica e da reflexão humana, sabemos que, na verdade, a Terra é que se move ao redor do Sol, dando essa ilusão deste movimento que descrevemos agora. Ou seja, a verdade ela pode sim ser conhecida, mas ela não pode se basear apenas nessa busca
empírica e da observação dos fatos, dos movimentos, dos efeitos das leis da natureza. É preciso que coloquemos a nossa inteligência para funcionar, que usemos esta ferramenta que, segundo Platão, os deuses deram aos homens, chamada a razão. E a razão seria então a capacidade de refletir sobre as coisas de forma dessubjetivada, ou seja, não tão personalista, não tão pessoal, não tão condicionada, mas simplesmente buscando a compreensão da sua verdade, das suas causas e dos seus efeitos. Essa razão seria um atributo daquilo que Platão chamaria de nous, né, a dimensão mais divina e espiritual do ser humano. Essa parte mais profunda que nos permite o contato direto com as ideias e com as leis atemporais. Então, Sócrates vai ensinar, nesta sua última aula aos seus discípulos, que os sentidos são ilusórios, mas que é possível ver além da ilusão dos sentidos, usando essa razão superior, usando essa faculdade da alma chamada inteligência. E isso nos daria então a capacidade de perceber não só as formas, não só as aparências, mas as ideias atemporais. Ao longo desta palestra de hoje, assim como fizemos na última, vamos ler alguns trechos do livro do Fédon de Platão. Então agora eu vou pegar um trechinho justamente sobre esta ideia que acabamos de compartilhar. Diz Sócrates: aquele que se servir do pensamento sem nenhuma mistura, procurará encontrar a essência pura e verdadeira, sem o auxílio dos olhos ou dos ouvidos. Então a ideia não é que não devemos ou não podemos perceber o mundo pelos nossos sentidos, mas que eles por si só não bastam. É preciso que olhemos mais profundamente. Muitas coisas, ao olharmos de longe, ao primeiro relance, parecem algo que na verdade não é, não são. Ou seja, é preciso, para que cheguemos à verdade da vida, que caminhemos mais profundamente aos seus mistérios. A capacidade de refletir, de ponderar sobre isso, de olhar por diversos ângulos. Isso nos daria a possibilidade de perceber as ideias, por exemplo, como a bondade, a justiça, a beleza, a verdade e a fraternidade, que talvez não sejam tão fáceis de serem percebidas à primeira vista. É preciso olhar um pouco mais profundamente. É preciso olhar com o coração, como diriam tantos filósofos, incluindo o próprio Sócrates. E isso nos levaria, então, a uma postura de desapego e de desidentificação com o nosso corpo físico e até mesmo com a nossa personalidade. Platão diria que para conhecermos o mundo de fato, temos que não nos sujeitar e não nos identificar tanto com as pequenas coisas da vida, como as nossas preferências, os nossos gostos, as nossas opiniões e os nossos preconceitos. É natural que todos tenhamos opiniões, dogmas, preconceitos, dúvidas, anseios e etc. Porém, para que adotemos de fato uma postura filosófica diante da vida, não podemos condicionar a nossa reflexão, as nossas ideias, as nossas convicções simplesmente a esses gostos e preferências, muitas vezes espontâneos ou fruto de condicionamento cultural. É preciso nos desidentificarmos com isso. Sabemos que nem tudo que o nosso corpo gosta de fato é bom para nós, como uma grande quantidade de alimentos que podemos pensar que adoramos sentir o seu sabor, o sentido do paladar, mas que justamente pela grande quantidade de açúcar, ou de gorduras, ou de caloria, na verdade não são bons para a nossa saúde. Então o meu critério daquilo que é bom, justo e válido para a minha saúde não pode depender, por exemplo, do meu paladar. É preciso que eu olhe várias coisas, vários aspectos da vida ao mesmo tempo. E há então mais uma frase, mais um trechinho do livro, que fala um pouco sobre essa desidentificação, sobre esse desapego do nosso eu material. Enquanto estivermos nesta vida, não nos aproximaremos da verdade, a não ser afastando-nos do corpo e tendo relação com ele apenas o estritamente necessário. Desta forma, até que o Deus venha nos libertar, livres da loucura do corpo, conversaremos, como é correto, com homens que usufruirão a mesma liberdade, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. E talvez a verdade não seja mais do que isso. Ou seja, desta forma, nos relacionando com aquilo que é próprio do nosso corpo, da nossa natureza material, somente no que é necessário,
não condicionando a nossa vida inteira a isso, é que teremos mais liberdade para entender a vida e para compartilhar com os demais de forma mais profunda e de forma mais verdadeira. E é interessante que ele ainda coloca nesta frase, até que o Deus venha nos libertar. Ou seja, até que este mistério da morte, dos ciclos da vida, nos alcance, teremos então a capacidade de viver e de compreender a vida com mais profundidade, com mais plenitude, de forma mais ampla, mais plena. Então, Platão vai dizer que este processo exige de nós muita inteligência e muita coragem. Ou seja, exige a capacidade de discernir aquilo que é apropriado daquilo que não é apropriado, aquilo que é justo daquilo que não é justo. E tendo feito esse discernimento, ser capaz de agir, guiado por esses valores, com coragem. A virtude da coragem seria a capacidade de agir pelo coração, independente do medo ou do desejo, da dor ou do prazer. Ou seja, tendo a capacidade de elevar a minha razão às ideias atemporais, tendo a capacidade de fazer uma escolha entre elas e se basear nos princípios que, para mim, expressam o que há de mais verdadeiro, o que há de mais justo, o que há de mais harmônico. Ter a coragem, então, de fazer as escolhas corretas e agir, falar, pensar em harmonia com esses princípios, em harmonia com esses valores. Isso exigiria da nossa alma uma capacidade de purificação. Ou seja, aos poucos, precisamos libertando as nossas opiniões, a nossa visão de mundo, desse condicionamento, muito ligado aos nossos instintos de preservação, de sobrevivência, aos nossos interesses pessoais, e começar então a construir uma visão de mundo mais ancorada nessas ideias, mais sustentada pelo nosso próprio coração, por essa visão profunda que temos da vida. Isso poderia nos levar até, como diria Sócrates, a habitar entre os deuses, a caminhar entre aqueles seres capazes de perceber aquilo que é eterno, aquilo que é atemporal. Lá na antiga Grécia e em vários outros momentos da história da humanidade, se chamava este processo de busca da sabedoria, que eram ensinados nas escolas de sabedoria, ou nas escolas de mistério, como em Eleusis, como na Samotrácia, né, lá no oráculo de Delfos e o grupo ali de pitonisas e sacerdotes, ou seja, em toda a Grécia se sabia de que haviam aqueles dedicados a buscar este conhecimento mais profundo, esse conhecimento mais elevado da vida. Sócrates fala sobre isso, né? Tantos outros filósofos como Plutarco, o próprio Aristóteles, né, Pitágoras, trazem essa percepção de que haveria uma forma mais profunda de compreender a vida e que envolve, então, nos desapegarmos um pouquinho desses nossos apegos pessoais, físicos, até mesmo emocionais, né, da nossa psique, dos nossos condicionamentos, do nosso temperamento, para passarmos, então, a ver a vida com mais profundidade, com mais clareza, como ela realmente é. Sócrates diria, então, que aquele ser humano que está mais apegado às coisas do corpo, esse é aquele que teme a morte, pois é aquele que se identifica unicamente com a sua parte material. Aquele que teme a morte, então, não é um homem que busca a sabedoria, não é um filósofo, porque aquele que está em busca da sabedoria, vai dizer Sócrates, é aquele que está vendo, está percebendo as coisas que são imortais, que são atemporais. E ao se identificar com essa sua parte que é mais eterna, que é mais duradoura, não temeria ou não se desesperaria diante deste mistério da morte, da partida do corpo físico, pois busca e percebe em si algo que transcende, algo que vai além disso, desses limites da matéria. E até a partir deste raciocínio, Sócrates vai tecer várias comparações entre essa ideia da vida e da morte com a ideia da vigília e do sono, de que morrer e nascer seria como despertar e adormecer. E podemos perceber várias semelhanças nesse sentido, né? Inclusive, ele vai trazer uma comparação interessante, buscando criar uma reflexão, uma dúvida na mente de seus discípulos, refletindo sobre a continuidade da vida e da morte, da imortalidade da alma. Ele vai nos dizer assim:
Pensemos sobre aqueles que estão dormindo. De onde eles vieram? Daqueles que estavam acordados. Pensemos então sobre aqueles que estão acordados. De onde eles vieram? Daqueles que estavam dormindo. Pensemos então naqueles que estão mortos. De onde eles vieram? Daqueles que estão vivos. E se pensássemos então naqueles que estão vivos? De onde eles vieram? Sócrates deixa este questionamento para que possamos refletir sobre essa eternidade dos ciclos, sobre essa origem e essa continuidade da vida, que nos coloque a observar como há na natureza formas que mudam, que alteram, por exemplo, uma flor que murcha e morre, ao mesmo tempo em que por trás disso existe algo que é permanente, que é eterno, uma beleza que vive e que habita nesta flor. E que mesmo que uma flor murche e se erga milhares de vezes, a mesma beleza poderá ali habitar e deixar de habitar. Se pensássemos na primavera, que já se encerrou neste último ano que passou, a primavera morreu? Talvez, se olhássemos apenas a forma das flores ou o clima que está lá fora, podemos concluir que sim. Porém, ficaremos surpresos a descobrir, lá no finalzinho do ano, em setembro, a primavera renascendo mais uma vez. Então é certo que algo se transformou, que algo mudou. Mas também é certo que algo permanente voltará a se expressar, que nunca deixou de ser, que nunca deixou de existir num plano mais profundo da existência, nesse plano da seidade das ideias. Uma filósofa moderna chamada Helena Blavatsky diria que a vida nos ensina sobre a eternidade através dos seus ciclos, pois ao observarmos as mudanças nas formas materiais e como elas são cíclicas, rítmicas e continuadas, estamos também aprendendo sobre a eternidade, sobre a imortalidade das coisas, que se expressa sobre formas que se transformam, mas que tem algo que é atemporal. Então, existiria para Sócrates uma faculdade dentro disso que falamos, que é o nous, ou a razão, ou a inteligência humana mais elevada, a faculdade de relembrar desses conhecimentos atemporais, que ele chamaria de reminiscência. Como essa capacidade de lembrar daquelas coisas que são atemporais, que são duradouras, que são verdadeiras. Essa reminiscência, inclusive, explicaria para Sócrates o porquê que todos os seres humanos conseguem perceber a verdade em sua completude. Como através do diálogo, da dialética, da maiêutica socrática, qualquer pessoa poderia chegar às conclusões mais elevadas sobre o que é a beleza, o que é a verdade, o que é a justiça, pois essas verdades já estão dentro de nós. Só é preciso trazê-las à tona, eduzir estas verdades, educar essa natureza humana para que ela expresse todo o seu potencial latente. E há, inclusive, mais um trechinho do Fédon que vamos ler sobre isso. Então diz assim Sócrates: o nosso conhecimento é somente uma recordação. Se este princípio é exato, temos de ter aprendido em outro tempo as coisas de que nos recordamos. E isso não é possível se nossa alma não existir antes de receber esta forma humana. Esta é mais uma prova de que nossa alma é imortal. Todos os homens, se são bem inquiridos, descobrem tudo por si mesmos. E isso não seria possível se não possuíssem em si mesmo as luzes da razão correta. Sócrates vai observar, assim como faz Platão em outras obras, além do Fédon, que a criança, inclusive, na mais tenra idade, já é capaz de perceber e reconhecer o valor de coisas como a generosidade, a bondade e a fraternidade. E isso seria porque essas ideias e a impressão dessas ideias, desses valores, já está gravada na alma daquela criança, daquele ser. Ela não precisa necessariamente aprender aquilo empiricamente ou intelectualmente, pois o seu coração, a sua alma, já traz esse conhecimento. Quando falo coração, não nos referimos apenas ao órgão capaz de bombear o sangue, mas é essa ideia do centro, onde está em nós os nossos sentimentos mais nobres, mais elevados, os nossos valores mais profundos. Todos nós traríamos dentro de nós, para Sócrates, a semente dessas verdades. E bastaria então que elas fossem desenvolvidas,
regadas para que pudessem vir à tona, para que todo ser humano pudesse expressar as virtudes mais excelentes, como a fraternidade, a bondade, a generosidade. E isso, então, seria para Sócrates uma prova de que essa alma possui uma existência muito anterior a esta forma física que hoje ocupa. E assim como, para este grande filósofo, continuará a ter. Então, podemos observar em nós aquilo que muda e aquilo que não muda, como mais um exemplo dessas ideias. Já falamos em outras palestras sobre esse mistério da identidade. Por exemplo, que eu, quando criança, ao me olhar no espelho, me reconhecia, né? Dizia, este sou eu, me sentia assim. E hoje, muitos e muitos anos depois, quando me olho no espelho, ainda me reconheço, ainda me sinto aquele mesmo ser. Porém, como isso é possível? Se o meu corpo mudou completamente, inclusive a nível de células, moléculas, partículas, se as minhas opiniões mudaram completamente, se as minhas emoções mudaram completamente, como é capaz que eu ainda me reconheça e sinta que sou o mesmo, se em tese tudo aquilo que me compõe no campo da forma, da matéria, mudou? É porque a nossa identidade estaria ligado a algo mais profundo, à nossa causa, ao nosso ser e à nossa finalidade. Inclusive Aristóteles fala um pouco sobre isso, lá no mistério, no enigma do navio de Teseu, que também já foi abordado em uma outra palestra aqui no nosso canal, que até recomendo assistirem depois, que fala um pouco sobre o que confere a cada coisa a sua identidade. Então, assim como nós, a natureza também tem uma dimensão de coisas que mudam, que são passageiras e divisíveis, e coisas que não mudam, que são unas, atemporais, eternas. Existe até uma lei na química que diz que todos os elementos compostos tendem a se dividirem novamente nos seus elementos originais. Então, aquilo que é composto, aquilo que é divisível, aquilo que está no campo das formas, naturalmente tende a nascer, crescer, decair, morrer, se transformar em algo novo e seguirá o mesmo ciclo. Mas aquilo que pertence ao mundo das ideias, aos arquétipos atemporais, seriam as coisas eternas, as coisas que se sustentam por si mesmas, como as virtudes, os valores que Sócrates vai trazer na obra. Inclusive vai justificar muitas das reflexões que Platão traz em outras obras, como a República, por exemplo, ao dizer que a justiça vale por si mesma, a honestidade vale por si mesma, e não por um suposto ganho que poderíamos esperar que viria disso. Um homem verdadeiramente justo não é aquele que é justo para ser reconhecido como justo. É aquele que é justo porque ama a ideia da justiça, porque não suportaria viver de outra forma. As ideias atemporais, os valores, existem por si só, e o seu valor não depende da recompensa ou do reconhecimento dos demais. A felicidade da alma, a razão e a inteligência capaz de compreender a vida e a natureza estaria nessa dimensão das ideias atemporais. E o filósofo, aquele que ama a sabedoria, aquele que ama a verdade, é aquele que busca estas ideias, essa dimensão mais profunda, mais elevada da vida. Então, Sócrates vai nos dizer que tudo isso que é mutável pode ser percebido pelos sentidos. Nós podemos tocar, sentir o cheiro, provar o gosto, mas aquilo que é imutável, essas ideias e esses sentimentos atemporais, só pode ser percebido pela alma. Então a vida, a natureza e o próprio ser humano teria essa dupla dimensão, essa dualidade natural entre aquilo que é sensível e percebido pelos sentidos e aquilo que é inteligível e que só pode ser compreendido pela inteligência, pelas ideias. O corpo é capaz de perceber as coisas sensíveis, de interagir com o mundo físico, mas só a alma é capaz de perceber as coisas inteligíveis e de interagir com o mundo espiritual, sutil, atemporal. Vamos ler também mais um trechinho do livro que fala sobre isso. A alma, quando está em si mesma e analisa as coisas por si mesma, sem se valer do corpo, encaminha-se para o que é puro,
eterno, imortal, imutável. E por ser da mesma natureza, mantém-se unida a ele, tanto quanto lhe é possível. Ela é sempre a mesma, porque está ligada ao que não muda e participa de sua natureza, preservando assim sempre a sua identidade e a sua maneira de ser. Então, por mais que o nosso corpo mude, que as nossas formas mudem, a nossa alma tem a capacidade de se preservar sempre a mesma, fiel à sua própria natureza, sem se deixar levar, degradar ou corromper, nem mesmo pelos anos, nem mesmo pelas mazelas da vida física, nem mesmo pelas doenças do corpo, mas mantendo-se sempre eterna, imperecível, pura, conforme a sua identidade original. Haveria, então, ao longo da nossa vida, quase como um embate, uma luta entre a alma e o corpo. Não que o corpo e a alma sejam de forma alguma inimigos, pelo contrário, são aliados essenciais para a expressão de um e de outro. Mas é preciso que nós, enquanto consciências ativas capazes de fazer escolha como fruto da nossa vontade, do nosso desenvolvimento, sejamos capazes de dar a cada um aquilo que é próprio. Pois existe aquilo que é próprio da alma e existe aquilo que é próprio do corpo. O erro está em confundir e misturar as coisas, em dar ao corpo mais ou menos atenção do que é devido, ou dar à alma mais ou menos autonomia e vontade do que deveria. Geralmente, vivemos a nossa vida condicionados apenas pelos desejos do corpo. E isso, então, Sócrates nos diz, é algo que escraviza e aprisiona a nossa alma. Chega a dizer que cada paixão é como um prego que mantém ela presa ao mundo da matéria, evitando que possa abrir as suas asas e se elevar, e descobrir o mundo nas suas dimensões mais elevadas, mais amplas, mais belas. Então é preciso que percebamos que existe esse embate e que atuemos com justiça, com vontade, com razão, para dar a cada coisa aquilo que é próprio em nossa vida. Há mais uma frase onde Sócrates vai nos dizer sobre como a alma se relaciona com o divino, razão pela qual, então, ela deve governar. Devemos valorizar e respeitar tanto o corpo quanto a alma, compreendendo que cada um tem o seu papel. O corpo é a possibilidade de expressar e experimentar a vida em todas essas suas diversidades e multiplicidades, em todas as suas faces e aspectos. E a alma é a essência capaz de governar e conduzir essa expressão do corpo. Por isso, ela deveria governar e o corpo deveria obedecê-la. Pondera então, meu caro Sebes, se de tudo o que afirmamos não se deduz necessariamente que nossa alma é muito parecida com o divino, o imortal, o inteligível, o simples, indissolúvel, sempre igual e semelhante a si mesmo. E que nosso corpo se parece perfeitamente com o que é humano, mortal, sensível, composto, solúvel, sempre mutável e nunca semelhante a si mesmo. Então, não que devamos excluir esta ou qualquer outra dimensão da vida, mas sim vivê-las como é próprio, como é devido, para que a vida humana de fato possa alcançar a sua devida e a sua merecida plenitude de expressão, não apenas condicionada ao corpo e, é claro, também não totalmente alienada dele, mas vivendo com justiça e com harmonia aquilo que é apropriado, que é justo. A alma deveria, então, diante deste combate, desapegar-se do corpo e conduzi-lo com justiça, com respeito, com dignidade. E haveriam, então, esses dois tipos de alma, Sócrates irá ponderar. Aquela que é prisioneira e aquela que está liberta, ou que tem a capacidade de perceber a vida com mais profundidade. A alma que é liberta é aquela que se eleva às coisas que são divinas e imortais. E assim, o filósofo, então, que é aquele que está em busca dessa dimensão mais profunda da vida e da alma, deveria se libertar deste apego. E aí Sócrates vai nos trazer mais uma reflexão sobre essa renúncia aos apegos de que todo filósofo deveria se ocupar. No que diz respeito à espécie divina,
meus estimados Símias e Sebes. O motivo pelo qual os verdadeiros filósofos renunciam a todos os desejos do corpo, se contêm e não se entregam às suas paixões, não receiam nem a ruína de sua casa, nem a pobreza, como o povo que se deslumbra com as riquezas, nem a vergonha, nem a desonra, como aqueles que amam as dignidades ou as honrarias. Essa ideia de que não deveríamos então passar a vida simplesmente aprisionados e buscando a riqueza, a honra, a fama, porque dessas coisas não virá a nossa felicidade. Dessas coisas não virá a nossa paz e a nossa serenidade na hora de enfrentarmos os desafios da vida e da morte, mas sim das coisas que são atemporais. E que a nossa alma deveria então se libertar desses grilhões que a mantêm aprisionada no mundo material. Há mais uma frase sobre essa ideia da alma prisioneira, sobre essa ideia da capacidade de encarar esse desafio e esse mistério da vida, aonde Sócrates nos traz uma imagem muito poética e muito bela, quando se lembra da morte dos cisnes. É sabido, e há inclusive peças de teatro, quadros e livros que falam sobre isso, que o cisne, no momento da morte, se põe a cantar de forma diferente, misteriosa, como nunca o fez. Alguns dizem que seria porque ele se lamenta naquele momento final. Sócrates dirá que não, que esse seu canto é de grande alegria e devoção, que os cisnes são animais dedicados a Apolo, ao deus do sol, ao deus das musas, da beleza e da verdade, e que se alegram quando chega o momento final, aonde poderão voar não apenas sobre as águas com os seus corpos de cisne, mas ainda mais além para o encontro desta unidade, desta divindade. Então ele traz de forma muito poética uma reflexão sobre este tema e que eu vou ler para vocês. Os cisnes, quando percebem que vão morrer, cantam como jamais cantaram, felizes de irem ao encontro do Deus a quem servem. Mas os homens que têm o medo da morte caluniam os cisnes, afirmando que esses pássaros choram a sua morte e cantam de tristeza. Mas esses pássaros não cantam porque estão tristes, muito menos os cisnes que pertencem a Apolo e são divinos, e que preveem a felicidade que vão usufruir na outra vida. Cantam e se alegram no dia de sua morte, mais do que em qualquer outro dia. Sócrates traz essa ideia poética da vida e do cisne como um símbolo daquilo que flutua sobre as águas da matéria. Em várias tradições, como por exemplo na Índia, onde temos o símbolo do Hansa, né? O cisne representa essa ideia da alma que é capaz também de tocar o mundo material, de se relacionar com a vida cotidiana, com a vida física, com os sentidos, com os prazeres da vida, mas que está sempre capaz de se elevar acima das águas e encontrar a sua liberdade no céu. O cisne é símbolo dessa nossa alma capaz de encontrar as coisas mais elevadas, as coisas celestes, sem se desligar completamente do contato com a vida. Há um ensinamento bíblico da tradição cristã que diz sobre a capacidade do homem de estar no mundo sem pertencer ao mundo. Ou seja, viver, é claro, experienciando a vida material, porém com a mente e com a alma unidas a Deus, unidas ao que é divino, ao que é imortal. Então, Sócrates, chegando ao final dos seus ensinamentos, do seu discurso nesta noite fatídica em que tomará a cicuta, começa a discutir com os discípulos sobre a imortalidade da alma. Começa a comentar sobre várias das teorias que existem sobre a existência da alma na época, né, do próprio Sócrates, Platão, dos filósofos pré-socráticos, os sofistas que tinham as suas teorias da época. E Platão discorre sobre várias delas, por exemplo, dizendo que alguns acreditavam que a alma e o corpo seria como um tecelão com as suas roupas, de que o tecelão muitas vezes faz roupas novas, veste muitas roupas, e que essas roupas, muito provavelmente, se encerrarão antes dele mesmo, como o corpo com uma alma que teria uma longevidade maior do que o corpo. Porém, em algum momento, o tecelão também pereceria, ainda que tivesse vestido várias roupas ao longo de uma existência. Uma outra ideia
é a ideia de que a alma seria como a música que emana de uma lira. E que o corpo, então, seria essa lira, essa corda, esses instrumentos, e que essa harmonia, essa beleza que emana da lira é o que poderíamos chamar de alma. Sócrates vai comentar sobre essas duas ideias. No caso do tecelão, ele chega a dizer que não faria sentido, porque por mais que o tecelão pudesse fazer muitas roupas ao longo de uma vida, digamos que a última roupa que ele fez provavelmente viveria mais do que ele. As últimas roupas de um tecelão vivem mais do que ele, apesar de ele, ao longo da vida, ter vivido mais do que algumas das suas roupas. E, como dizia Sócrates, não é possível que o corpo mantenha-se vivo ou que a roupa mantenha-se usada se não houver a alma ou se não houver o tecelão, que ali a anima, que a veste. E no que se refere à lira e à harmonia, Sócrates, então, vai dizer que é como se a alma fosse um subproduto do corpo e que o corpo governaria a alma através da sua afinação, do seu ritmo, da sua música, porém, não é o que observamos, tendo em vista que o que vemos é que a alma sim é capaz de influenciar e dominar o corpo, e não o contrário. Talvez, quando estamos inconscientes da nossa alma, acabamos sendo condicionados sim pelos nossos impulsos, pelos nossos desejos. Porém, a nossa alma, quando é capaz de direcionar a sua vontade, consegue dominar o corpo. É capaz, por exemplo, de fazer com que alguém com muito sono passe a noite em claro para cuidar de alguém que ama. Alguém que, mesmo tendo medo, enfrente uma situação desafiadora, não pensando só na própria sobrevivência, mas sim naquilo que acredita, nos seus ideais. A alma é capaz de fazer um homem como Sócrates, que está à beira da morte, não se sentir amedrontado ou assustado ou até mesmo injustiçado pelos seus pares. Pelo contrário, encontrar-se com calma e serenidade, compreendendo as leis e a justiça da vida e ainda encontrando força e alegria para transmitir isso aos seus discípulos, os acalmando, os ensinando e os orientando no caminho da vida e dos mistérios. Então, como seria possível que a alma fosse governada pelo corpo, como a música é governada pela lira? Na verdade, a alma, a partir do momento em que está minimamente desperta, desenvolvida em um ser humano, é que tem a faculdade de governar e comandar a sua forma, o seu corpo. E assim, durante estes diálogos, esses embates finais sobre a imortalidade da alma, Sócrates nos lembra ainda do perigo da misologia, dos misólogos, né, que seriam os inimigos da razão. Ele nos alerta a termos cuidado de não condicionarmos o nosso pensamento e a nossa reflexão, como nós já falamos, apenas com base em crenças, em condicionamentos, em opiniões pré-estabelecidas, mas que amemos, acima de tudo, a verdade. Mesmo que saibamos que não temos ainda toda essa verdade, mas é ela que nos inspira, é ela que nos move, ela é a nossa meta. O filósofo não é aquele que tem compromisso com as opiniões. O filósofo é aquele que tem compromisso com a verdade. E se ele é capaz de compreender algo que vai além das suas opiniões, tem a obrigação moral de abrir mão das suas opiniões e adotar opiniões mais verdadeiras. Não há compromisso com o erro que lidere o filósofo. Pelo contrário, o seu compromisso, o seu amor, é com a sabedoria, é com a busca da verdade para além de qualquer preferências, gostos ou preconceitos. Então, é essencial que usemos a razão, essa faculdade desapaixonada, objetiva, impessoal, para que possamos analisar esses grandes mistérios, essas grandes questões da existência. Então, Sócrates vai refletindo ainda sobre essa ideia da lira e da alma, que a nossa alma é capaz não só de trazer aprendizados, como já falamos, como por exemplo observamos até mesmo nas crianças, mas também ele é capaz de atuar sobre o nosso corpo. E neste momento, Platão inclusive cita um trecho da Ilíada e da Odisseia de Homero, aonde Odisseu conclama o seu próprio coração a ter coragem, aonde num determinado momento, diante de um desafio muito terrível, muito intenso, que o impedia de chegar até a sua amada Ítaca, até a sua amada Penélope, Ulisses então diz ao seu próprio coração: suporta, meu coração, suporta.
pois torturas muito maiores já suportastes. Então, Sócrates cita esse trecho da Odisseia como sendo esse momento em que o ser humano, com esse acesso profundo ao seu próprio coração, à sua própria alma, é capaz de governar a si mesmo, de superar os seus medos, as suas limitações, as suas dúvidas, a sua desesperança, invocando este elemento mais profundo e imortal que existe em todos. Suporta, meu coração, pois muita coisa já suportastes. E assim ele se mantém fiel aos seus valores, perseverante na sua busca e na sua meta. E de fato, sabemos, Ulisses chegará até Ítaca, vencerá os obstáculos e reconquistará, né, o seu lar, a sua origem, a sua causa. Neste mesmo sentido, Sócrates diz então que a alma, a nossa alma, está sempre perseverando nesta luta, nesta batalha, de vencer esses obstáculos, de se desapegar desses grilhões para encontrar essa sua natureza verdadeira. Essa postura, essa busca, essa atitude diante da vida, de buscar aquilo que está mais por trás de tudo, aquilo que está na essência, aquilo que é real e não apenas aparente, é justamente a filosofia. Essa é a postura própria de um filósofo. E Sócrates comenta um pouco sobre isso também, na última frase que leremos nessa palestra de hoje. Na minha juventude, sentia um desejo irresistível de aprender esse gênero de sabedoria que denominam a análise da natureza, porque me parecia extraordinário conhecer a causa de cada coisa, o que a faz nascer, e não havia trabalho que eu não quisesse analisar. Ou seja, Sócrates vai nos falar então dessa postura filosófica diante da vida, de não se contentar apenas em ver aquilo que as coisas aparentam ser, ou aquilo que as pessoas aparentam ser, mas sim de buscar mais profundamente o que realmente elas são. Qual é a causa verdadeira desses acontecimentos, dessas escolhas, dessas palavras ou desses atos? O que tem por trás disso? Essa é a postura própria do filósofo, que quer entender a vida de forma mais profunda, na sua origem, na sua verdade. Todos nós fazemos coisas, dizemos coisas ao longo do dia, mas quais são os motores ocultos? Quais são as razões verdadeiras por trás daquilo que fazemos, pensamos, falamos e sentimos? A compreensão deste mistério vai nos abrir uma parte muito profunda e muito ampla da vida que ainda não estamos entendendo. E é próprio do filósofo buscar por esses mistérios. Então ele vai nos dizer que quando teve contato com as obras de Anaxágoras e percebeu que ali se dizia que o espírito é a causa de todas as coisas, mergulhou nessas obras com paixão, com intensidade, querendo então encontrar ali todas as respostas. Porém, infelizmente, não as encontrou e que elas continuavam sendo um mistério. Pois, por mais que Anaxágoras trouxesse o espírito como a causa primordial de todas as coisas, não era capaz ainda de explicar de que forma todas as coisas correspondiam ou expressavam esse espírito atemporal. E passava então a discorrer processos físicos, químicos, naturais, né? A forma como se desenvolvem as forças da natureza. E Sócrates então decepcionou-se, pois o que ele buscava era essa verdade primeira de todas as coisas, e não apenas as suas aparências, as suas sombras e as suas expressões. Isso se relaciona um pouco com aquilo que vemos num outro livro de Platão, que é a obra República, que traz o mito da caverna, onde ele vai dizer que aquilo que percebemos dentro da caverna, ou seja, numa visão condicionada, pessoal, subjetiva da realidade, são apenas sombras e reflexos do mundo real. Seria preciso que nos libertássemos desse condicionamento, desse aprisionamento da nossa alma, para que pudéssemos ver as coisas como elas realmente são. Platão dirá, neste mito da caverna, que a luz do sol representa a ideia da verdade, capaz de iluminar as coisas como elas são, e que o sol em si representa a ideia do bem. Ou seja, somente através da ideia da bondade é que somos capazes de compreender as coisas e as pessoas como eles realmente são, sem interesses, sem preconceitos, sem expectativas, mas vendo a vida como ela é de verdade. Então Sócrates vai nos dizer que não há livro algum capaz de nos mostrar essa essência mais profunda das coisas. Porque
como já dissemos, somente a alma tem essa faculdade. É preciso que sejamos capazes de buscar os olhos da nossa alma, os olhos do nosso coração. E então, ainda que inspirados por esses ensinamentos, como esses que estamos trazendo aqui hoje, olhemos para a vida a partir de nossa alma, com essa dimensão mais profunda do nosso ser. Aí sim será possível vermos a verdade, vermos o Espírito presente em todas as coisas. O que há de eterno em cada rosa, em cada pessoa, em cada primavera. Esta dimensão superior corresponderia ao que Sócrates, ao que Platão vão chamar de mundo das ideias, ou mundo dos arquétipos, né? Como também falamos em diversas palestras, em diversos momentos aqui no nosso canal do YouTube. A nossa alma é a capacidade, é a faculdade humana capaz de alcançar essas ideias. Somente olhando, somente lendo, tocando, os nossos corpos não seriam capazes de penetrar nessa dimensão profunda, mas a alma, sim. E ao encerrar este discurso, esta conversa, esta aula, a última que deu em sua vida, Sócrates fala ainda, e olha que interessante, que na sua concepção, a Terra muito provavelmente tem uma forma esférica ou próximo disso, e que nós vivemos na superfície deste planeta, mas que este planeta tem muitos altos e baixos, e que o local onde vivemos é um local muito pequeno se comparado com o tamanho do nosso planeta. Vamos pensar que ele se referia à própria Grécia, né? E que existem coisas neste planeta que não somos capazes nem de imaginar. Ele chega a teorizar, e acredito que muito simbolicamente, que haveriam mundos, montanhas tão elevadas neste nosso planeta, onde os seres seriam capazes de viver realidades muito superiores, onde as pessoas poderiam se conduzir muito mais pelas virtudes e pelas ideias do que nós fazemos hoje. De que a nossa sociedade estaria como que num vale, numa pequena depressão ao longo deste grande ciclo, mas que é possível que façamos esse caminho de elevação, de subida, e que possamos um dia ter uma percepção mais elevada da vida, mais próxima do céu, mais próxima das ideias atemporais. E que no dia que assim fizermos, seremos capazes de olhar para trás, olhar para onde estávamos e ver que, de fato, somente agora seremos capazes de viver uma vida de verdade, uma vida plena. Então é necessário que, compreendendo essa ideia, sejamos filósofos ativos na construção de nós mesmos, na construção da nossa sociedade, buscando essa referência mais elevada, mais profunda, para nós e para todos aqueles que estão à nossa volta, para toda a humanidade.